Foi muito gostoso. E eu pensava no meu coração assim, um dia eu vou honrar esse cara. E quis o Senhor, como muito bem o pastor Jacques trouxe à memória, reunir essa primeira geração dos FIPAs. E nos dá a alegria de ter o Senhor hoje. Obrigado por separar um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. E eu louvo a Deus porque os nossos pais foram amigos, e amigos aliançados mesmo. E hoje eu sei que eu tenho um irmão lá em Curitiba. Vamos receber o homem de Deus aplaudindo Jesus? Pastor Rodrigo, o senhor está em casa. Fica à vontade. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe teus negócios. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe a tua igreja. Deus abençoe pastor Jackson, nosso superintendente, nosso presidente, pastora Gisele, essa família. Eu vou acertar, Breno, o Eric, filhos abençoados, essa família sacerdotal tão querida, de tanto tempo que a gente conhece. Que Deus continue abençoando, prosperando o seu ministério, sua casa, sua família. Pastor Rogério é um brother também do coração, irmão, que tem nos recebido tão bem. Já estive lá também na sua igreja. Me levou, acredite gente, me levou pescar lá no rio, lá aqui da Uana. Foi uma bênção. Não peguei nada, viu, irmão? Hã? Armal? Peguei o armal, gente. Meu Deus, que vergonha. Sua esposa também, Luciana, Deus abençoe. Deus abençoe essa banda, Deus abençoe a sua vida. Querido, diga para a pessoa que está ao seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e fazendo a coisa certa. Diga para o seu irmão assim: você é um privilegiado. Fala assim: viu como valeu a pena vir hoje? Você é um privilegiado, porque você está ao lado do cara mais lindão aqui hoje. Você é louco, hein, velho? Eles falaram mesmo. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Deus tem algo lindo. Pastor, eu vou continuar a pregação do pastor, porque o tema que eu quero colocar é posicionamento. Fala comigo: posicionamento. Ele falou uma palavra aqui que ficou no meu coração ardendo: o de repente acontece para quem permanece. Eu vou repetir: o de repente acontece para quem permanece. Não entendeu? Eu vou te explicar. Estão 7h20. Você já está aqui há mais de 5 horas. Você permaneceu, e eu quero profetizar sobre a tua vida, que essa semana o de repente de Deus vai acontecer sobre você pela tua atitude. Essa semana será uma semana de bênção. O de repente vai acontecer. Quando você sair daqui, o de repente já vai acontecer na tua vida. Quem crê diz amém. Querido, sente um pouquinho só para eu falar dos meus livros. Nós já vamos falar do amor de Deus. Eu quero apresentar antes de pregar a palavra, porque pode ser que depois não dê para falar, porque ninguém vai segurar o fogo que Deus tem preparado para esse lugar, para o final. Vai ser algo tremendo, vai ser algo... Fala para o seu irmão: fica aí, irmão, fica aí, porque... Então eu tenho 4 livros que você vai poder nos abençoar. Eu trouxe poucos, não tem muito, gente. O poder de uma decisão. Deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe a mudança que você tanto espera na tua vida está na decisão que você não toma nunca. Existem decisões e existem escolhas. E por que muitas vezes nós não decidimos? Porque nós pensamos errado, porque foi nos ensinado errado. Então você precisa mudar a mente, mudar. E eu falo sobre a mudança de mindset, mudança da mente, crenças e valores. O meu irmão de Jesus, Tiago, diz que você não pode esperar receber nada do Senhor se for um homem indeciso. Não espere tal homem receber alguma coisa do Senhor. Então você precisa decidir rápido. Nós somos, as nossas escolhas, as nossas decisões, mais de 200 a 300 decisões por dia. Então você precisa escolher rápido, você precisa escolher certo, para que você possa alcançar a tua bênção. Depois nós temos o livro Errei e Agora. Quem já errou aqui na vida, levante a mão. Deixa eu ver de novo. Quem já errou, levante a mão. Quem não quer errar mais?
Diga para o seu irmão, não é possível, irmão, isso não é possível. Tira o cabelo. Não tem nem livro que autoajuda, livro que vai ajudar isso aí. Mas você pode errar menos, diga glória a Deus. Então eu falo aqui sobre a anatomia do fracasso. Qual é o indício de que uma pessoa vai errar na vida de novo, vai errar num projeto de novo, vai tomar tombo num relacionamento de novo? Eu analiso o fracasso, a anatomia do fracasso. Foi falado sobre o fracasso aqui. Eu preciso dizer para você que o sucesso que todo mundo deseja na vida, Honda, um dos maiores fundadores das maiores multinacionais, das maiores marcas, ele diz o seguinte, que o sucesso é uma coleção de vários fracassos. Thomas Edison, que é um dos pais da invenção, um dos maiores, ele tentou mais de 1000 vezes para um acerto para podermos ter a lâmpada elétrica. Você seria capaz de estar num projeto tentando mais de 1000 vezes, fracassando mais de 1000 vezes? Esse é o nosso problema. Então deixa eu te falar uma coisa, talvez você não tenha culpa de ter sido derrubado, mas é tua culpa não se levantar e prosseguir a tua jornada. Eu digo que homens não morrem afogados porque caem na água, homens morrem afogados porque eles ficam dentro da água. Então se você tomar um tombo, você tem que levantar rápido, você tem que seguir a sua jornada, prosseguir o seu caminho. Aí eu tenho propósito, chamado e liderança. O pastor falou com muito conhecimento de causa aqui, sobre propósito. Você é um propósito de Deus, diga assim, eu sou um propósito de Deus. Deus tem alguma coisa com a tua vida. Deus tem algo para fazer através da tua vida. Olhe para esse irmão aí e diga assim, ó, para alguma coisa você presta, irmão. Fala aí para ele. Diga glória a Deus, irmão. Você já descobriu o que, irmão? Vai para cima. Descobre o que Deus tem para a tua vida, um propósito. 300 a 500 milhões de embriões em um espermatozoide e você venceu a grande e maior corrida da sua vida. Você não tinha braço, você não tinha perna, você não tinha olho, você não tinha pé, e você venceu a maior corrida da sua vida. Você não é fraco não, irmão. Agora que você tem pé, você que tem olho e olha até o que não deve, boca que fala o que não fala, irmão. O que te faz pensar que você não pode chegar? Eu quero profetizar que chegou a hora de você virar a chave na sua vida. Chegou a hora de você conquistar, chegou a hora de você chegar lá, chegou a hora de você cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida na terra. Então você precisa descobrir o quanto antes. Então eu falo sobre propósito, sobre chamado, sobre liderança. E aí eu tenho o último tema que nós lançamos, a presença de Deus, o ambiente original. Nós amamos, quem ama a presença de Deus? Mas falar sobre a presença de Deus é uma temática muito difícil. Por quê? Porque a Bíblia diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós. Ou seja, qual é o entendimento? Que se você busca mais, você tem mais. Se você busca de menos, você tem menos. Então você pode saber mais de Deus, conhecer mais de Deus do que eu que busco menos muitas vezes. Então falar sobre esse campo, caminhar nesse caminho, não é uma coisa muito fácil. Mas eu escrevi aqui, a presença de Deus, eu falo sobre a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Esse livro vai abençoar a tua vida. Então deixa eu te falar, está R$30 cada livro desse aqui. Mas se você quiser levar os 4 livros, você pode levar por R$100 os 4 livros, gente. Está lá na saída, tá bom? E se você não pode levar todos, leve pelo menos um, você vai estar abençoando o nosso ministério. Amém, meus irmãos? Fique em pé na presença de Deus, vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, você que trouxe o livro de Deus. Eu quero falar sobre posicionamento. 1 Reis, capítulo 18. Se você sentir vontade de glorificar, pode glorificar, irmão. Eu sei que você talvez está um pouco cansado aí o dia todo, né? É uma pegada violenta aí, mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, verso 30, vai dizer assim a Escritura Sagrada. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Eu vou ler mais alguns textos para que a gente não precise gastar tanto tempo na aplicação do texto. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, estou no 34, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego ele encheu de água.
Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no altar. Diga glória a Deus. Querido, tome seu assento na presença de Deus. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero falar sobre posicionamento. E se falar sobre posicionamento, um personagem na Bíblia, na Sagrada Escritura, que pode falar sobre posicionamento e que nos serve de exemplo no que diz respeito a essa palavra, sobre sacrifício, sobre clamor, sem dúvida nenhuma, é o profeta Elias. Um profeta que atuou na parte setentrional do reino de Judá, um profeta que, através da vida dele, Deus realizou muitos milagres. O Tisbita, nós conhecemos a história, você conhece a história do profeta Elias, e agora Elias, através da oração, ele fecha os céus para que o céu não dê chuva, através do seu decreto, através da sua oração, através da sua palavra profética, não cairia chuva por 3 anos e meio. Depois ora a Deus pedindo para que Deus mande fogo, queimando o holocausto, e a Bíblia vai dizer que fogo desceu do céu e queimou o holocausto. Depois ele ora mais à frente e pede para que Deus mande a chuva, e agora o céu se abre e Deus manda a chuva. E quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu olho esse texto, ele me faz entender, ele te faz entender que Elias, ele estava preparado para receber tudo que o céu tinha para mandar para a vida dele, tudo que Deus tinha para fazer através da sua vida. Elias estava preparado, e a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui, meu irmão: você está preparado para receber tudo que Deus tem para enviar para a tua vida? Tudo que o céu tem para mandar para a sua vida, você está preparado para fazer tudo aquilo que precisa ser feito para que a bênção de Deus se manifeste de uma forma maior na sua vida? Porque abençoado você já é, bem se vê que você já é uma pessoa abençoada. Mas Deus tem muito mais para fazer através da sua vida. Então, para que nós possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida, esta é sem dúvida nenhuma uma das principais chaves que nós precisamos girar dentro de nós. E a palavra para nós aqui hoje é posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Então nós entendemos, olhando a Bíblia, que em meio a uma grande batalha do Carmelo, Elias teve que se posicionar para receber alguma coisa, para experimentar o sobrenatural. O pastor Jackson falou muito aqui sobre o homem que se posiciona, o homem que tem que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar na vida. E deixa eu te falar uma coisa: ninguém recebe nada se não estiver preparado, e se receber vai acabar perdendo. Então aqui, meu querido, a questão não é se Deus pode abençoar, a questão aqui não é se Deus vai abençoar, a questão não é se Deus vai fazer, a questão e a pergunta que nós devemos fazer: eu estou preparado para receber tudo aquilo que eu estou pedindo para Deus, tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida? A palavra de Deus vai dizer que Elias chamou o povo dizendo: chegai-vos a mim. Eu estou na introdução ainda, redobre sua atenção. Posicionamento é chamar responsabilidade. Fala comigo, responsabilidade. Posicionamento é parar de transferir a culpa para os outros. Posicionamento é parar de transferir a culpa para o cônjuge, para a mulher, para os filhos, para o governo, para a situação do país, para a situação econômica, para a crise, para a pandemia, para tudo que está acontecendo. Posicionamento é assumir a culpa dos próprios erros. Posicionamento é parar de se vitimizar, é parar de fazer parte de uma geração que só reclama, só murmura, a geração que nós conhecemos como geração Nutella, sabe? Porque nós somos uma geração de pessoas paradas. A nossa geração é uma geração de pessoas estagnadas, paralisadas, sem reação, sem perspectiva, sem sonhos. E se tem uma coisa que Satanás tem roubado das pessoas, é o direito de sonhar. A palavra de Deus vai dizer no Salmo 126, um salmo pós-exílico: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Por quê? Porque o sonho foi roubado daquele povo. Uma geração sem sonhos, uma geração sem projetos. E aí tem pessoas que dizem assim, tem pessoas que vão para a igreja e dizem assim: hoje eu vou para a igreja.
Hoje eu vou na igreja e hoje eu estou esperando uma resposta de Deus. Tem pessoas que dizem: eu estou esperando uma resposta do céu. Mas eu vim dizer uma coisa para você: ao passo que você está esperando uma resposta do céu, o céu também está esperando uma resposta sua. Ou seja, o céu está esperando uma posição sua. O céu está esperando uma atitude sua. Há muito tempo atrás, e quando a gente fala muito tempo atrás, pastor Jacques, é porque a coisa está ficando feia. Mas tinha uma propaganda na televisão que falava assim: tome uma atitude. Ninguém vai lembrar aqui, ninguém é da minha geração. Tome da NAP. Lembra da NAP ou não? Da NAP era um iogurte que tinha. Não, você não lembra? Não, você é novão. Pastor Rogério lembra, ele lembra assim. Então tem pessoa que diz: eu estou esperando uma resposta do céu. Então nós precisamos ter atitude, posição. Porque entenda, querido, ouça, quando você se posiciona aqui na terra, Deus responde do céu. Sabe, quando você se posiciona aqui na terra acerca de alguma coisa, Deus entende lá no céu que aqui na terra você está preparado para receber. E eu quero profetizar que a partir do dia de hoje, muitas pessoas vão receber de Deus, porque vão estar preparadas, vão estar posicionadas para receber o que Deus tem para te mandar. Vamos para o texto. A palavra de Deus diz que a primeira ação não foi do céu, mas a primeira ação foi de Elias. Toda ação é sabido, é notório, toda ação gera uma reação. Primeiro acontece na terra, vai para o céu responde e faz voltar para a terra. E quando você faz para Deus aqui na terra aquilo que ninguém fez, Deus faz para você lá do céu aquilo que não fez para ninguém. Sabe, queridos, quando você dá para Deus o que ninguém deu, Deus dá para você o que não deu para ninguém. Então, em segundo lugar, eu estou falando de posicionamento. E como que começa o posicionamento? Eu quero aqui caminhar sobre a escritura bíblica. Eu quero ser o mais bíblico possível nessa noite aqui. A palavra vai nos dizer que Elias chamou a responsabilidade: chegai-vos a mim. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, restaurando e renovando o altar em nossas vidas. A restauração precisa começar a partir de cada um. A restauração começa a partir de nós, consertando o altar, que muitas vezes pode estar quebrado, consertando o altar que muitas vezes pode estar em ruínas. Sabe, queridos, colocar em ordem, colocar tudo em ordem precisa ser uma atitude nossa, porque nós somos bons de esculhambar as coisas, nós desarrumamos as coisas, nós tiramos as coisas do lugar. E tem músicas por aí que a turma está cantando aí que eu não concordo muito. Deus pode mexer, pode fazer, tira as coisas do lugar, a casa é sua, mexe, faz, vira. Meu irmão, isso é atitude tua. Quem tem que arrumar as coisas é você, quem tem que pôr em ordem é você. Aí nós ficamos falando: Deus, por que você não faz mais as coisas que fazia quando eu comecei o meu relacionamento contigo? Porque parecia que todo culto havia alguma coisa eletrizante, parecia que todo culto de celebração era uma coisa maravilhosa. Deus, por que você não faz mais o que fazia antes? Porque eu não sinto mais como sentia antes. Porque, Deus, a igreja não é mais como era antes, porque os cultos não são mais como eram antes. As pessoas vão perguntando para Deus e vão questionando a Deus, e Deus está nos dizendo: eu ainda estou fazendo as mesmas coisas. Deus está dizendo: eu continuo sendo o mesmo. Mas o problema é que Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja, falando à igreja. O problema é que você se acostumou com as coisas que eu faço. Você não celebra mais as coisas que eu faço. Você não me adora mais como antes. E aí a pergunta lá da carta à igreja de Éfeso, no livro da revelação, da doutrina das últimas coisas, do Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, abandonaste a primeira caridade. Então Deus está nos dizendo: eu continuo mesmo, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Aliás, esse é o lema da nossa igreja, o versículo, Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava, Ele continua curando. Ele abençoava, Ele continua abençoando. Ele salvava, Ele continua salvando.
Então nós precisamos parar de ficar cobrando de Deus uma atitude paterna se nós não nos comportamos como filho. Sabe, queridos, nós precisamos parar de exigir de Deus coisas de pai, quando na verdade eu não me coloco na posição de um filho para receber. Então nós desarrumamos as coisas. Nós bagunçamos as coisas na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental, na nossa vida no casamento, na nossa empresa, na nossa vida secular, no ministério. Às vezes nós vamos bagunçando, desarrumando e ainda jogamos para Deus toda a nossa bagunça. Jogamos para Deus a responsabilidade de colocar toda a nossa bagunça em ordem. É igual quem tem filhos. Eu tenho 3, eu já não fui quadrangular nos filhos, eu tenho 3, gente. Então eu sou da igreja triangular. O pastor que me antecedeu era da quadrangular, eu sou triangular, 3 filhos. Gente, e quando você tem filhos, carro arrumado, limpinho, cheiroso, nunca mais. Sim ou não? Casa arrumada, nunca mais. Eu estou com meu piá de 7 anos. Meu Deus do céu, é Hot Wheels para tudo quanto é lado, é pista para cá, é 4 tipos de bola na casa. Já quebrou tudo que tinha que quebrar dentro de casa. É uma verdadeira bagunça. E um dia eu estava lá, sentado, e ele começou a bagunçar, e eu só olhando. E ele bagunçando, pastor Jackson, ele olhou para mim e falou: pai, cansei, arruma tudo porque você é meu escravo. Fui lá e dei um tapa na orelha do piá. Falei: arruma coisa nenhuma, rapaz. Peguei pela orelha e não quero nem saber se vão falar. Peguei pela orelha, falei: agora você senta e vai arrumar tudo. Guarda essas cartas aí, guarda esses carrinhos aqui não sei aonde. E ele foi todo bicudo, chorando, e foi arrumando. Sabe o que eu penso? Que Deus nessa noite está dizendo para algumas pessoas assim: você bagunçou? Coloque em ordem esse negócio aí. Sabe, queridos, chega uma hora que a gente cansa de ficar arrumando a bagunça. Quantos pais tem aqui? Levante a mão. Quantos já arrumaram a bagunça de filhos? Levante a mão. Cansa ou não cansa, irmão? Mas nós somos tão bons que nós vamos lá arrumar sempre, né? Esse é o nosso problema. Mas nessa noite Deus está nos falando: conserta, arruma. Sabe, queridos, a palavra hebraica para restaurar é hadash, que significa não somente restaurar, mas também renovar e reparar. Sabe, nós precisamos, homens de verdade, homens da verdade, homens que se posicionam, homens que têm atitude. Nós precisamos confrontar aquilo que precisa ser confrontado na nossa vida. Nós precisamos abater aquilo que precisa ser abatido na nossa vida. Nós precisamos alinhar as nossas emoções, alinhar o nosso coração. Nós precisamos limpar os nossos relacionamentos, porque Elias aceitou o desafio. Qual? O desafio de consertar o altar diante de toda aquela turma, diante de todos os sacerdotes de Baal. E os sacerdotes de Baal estavam lá. E eu preciso dizer que hoje ainda os sacerdotes de Baal estão por aí. Sabe, queridos, mas nós precisamos consertar o altar diante dos sacerdotes de Baal. Não importa quem você vai ter que desagradar. Esqueça o que vão falar, esqueça o que estão dizendo, esqueça o que vão pensar, esqueça as retaliações que você pode sofrer. E as pessoas precisam entender que a casa do Pai, ela tem regra. A casa, fala comigo, a casa do Pai tem regra. Sabe, é hora da igreja se posicionar de verdade. É hora da igreja pagar um preço pela verdade. É hora da igreja pregar a verdade, e não só a metade, mas pregar ela toda. E não só pregar a verdade, mas é hora da igreja viver a verdade. Sabe, queridos, em nossa igreja, pode todas as pessoas são bem-vindas, mas não pode tudo não, gente. Nós não podemos confundir uma igreja inclusiva com uma igreja permissiva. Nós não podemos confundir uma igreja que permite com uma igreja que inclui, ou uma igreja que inclui com permite. A diferença, sabe, não podemos confundir libertinagem com liberdade. Nós somos uma igreja livre. Mas nós sabemos
que nem todas as coisas nos convém, como diz a Escritura. Ah, pastor, mas é bom, mas nem tudo que é bom é para você. Então aqui, meu irmão, é colocar, é reparar, é restaurar o altar, colocar em ordem o altar. Como que está o altar da sua vida, meu irmão? Como que está a sua vida diante de Deus? Quem sabe nesse encerramento desse dia glorioso que vai ficar marcado na história da tua vida. Para os homens do Mato Grosso do Sul, que maravilha poder ver o que Deus está fazendo aqui. Mas a obra que Deus começou ainda não terminou. Está quase pronto aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. A obra é completa. Em terceiro lugar, pedras brutas. A Bíblia vai dizer que Elias agora ele restaura o altar. Ele renova o altar. Ele limpa o altar. E agora ele coloca pedras brutas. No altar da adoração foram colocadas pedras brutas e não pedras talhadas. E por que não pedras talhadas? Em Êxodo 20, 25 vai dizer assim: e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Porque as pedras tinham de ser brutas, não lavradas, não lapidadas, não boleadas, não polidas, não trabalhadas com ferramentas, nem esculpidas, apenas brutas no seu mais primordial estado e forma. Tinha que ser uma pedra natural, áspera, opaca, informe e imperfeita. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Existem 4 níveis de leitura e interpretação do judaísmo para os textos sagrados. O primeiro dele é o peshat, que é o sentido literal, puro e simples do texto, que qualquer criança que lê a Bíblia vai entender. O segundo é o remes, que é sugestão, por alusão, por associação. O terceiro é o derash, ou drash, que é por comparação. E o quarto é o sod, que é uma leitura mais íntima, profunda do texto, riqueza de pensamento, é uma inspiração, é uma revelação da parte de Deus. Quando você lê o que você não consegue ver a olho nu, o Espírito Santo mostra para você nos segredos da Bíblia, nas entrelinhas da Bíblia. Então, se eu aplicar a segunda regra de interpretação do texto, nós vamos entender aqui que quem molda o que é bruto é Deus. Por isso as pedras não poderiam ser pedras, aliás, não poderiam ser pedras lisas, elas tinham que ser pedras brutas. Por quê? Porque quem vai moldar aquilo que é bruto é Deus. Ele é o oleiro, vale lembrar que Ele é o oleiro e nós somos o barro, quem dá a forma é Ele. Então, nós precisamos parar de ficar cobrando das outras pessoas aquilo que Deus pode fazer, só aquilo que Deus pode fazer. Nós precisamos parar de cobrar das pessoas a obra que só o Espírito Santo pode fazer na vida do homem. Então, para de cobrar dos outros aquilo que você não consegue ser. Para de exigir dos outros aquilo que você não faz. Porque você tem que fazer, não, faça você. Ninguém ora você. Ninguém contribua você. Ninguém coloca a mão na massa, coloca a mão você, porque quem molda o que é bruto é Deus. O exemplo, você sabe disso, o exemplo arrasta muito mais do que palavras. Sabe, olha essa frase: o que você fala, aliás, o que você fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você está falando. Então, as pedras brutas, veja, nós estamos falando de sacrifício, nós estamos falando de altar, nós estamos falando de fogo do céu se manifestando. E para que o fogo do céu se manifeste, precisa ter elementos na vida cristã em ordem, para que o fogo de Deus se manifeste, para que a glória de Deus se manifeste. Primeiro, o altar consertado, o altar renovado, o altar restaurado. Segundo, as pedras brutas, 12 pedras, a saber, tipificando, simbolizando, emblematizando as 12 tribos de Israel. Agora nós vamos para o quarto ponto, chamado a lenha. No altar foi colocado lenha. Foi trazido lenha para colocar no altar, algo novo, porque quando fala de lenha me remete a algo novo para ser queimado. E sabe, queridos, muitas vezes nós achamos o culto chato, nós achamos a igreja antiquada. Muitas vezes a nossa fé está abalada. Por quê? Porque, meus amados irmãos, não estamos mais sentindo o fogo de Deus em nossas vidas, porque nós estamos querendo que Deus acenda o fogo em nossas cinzas. Porque ao invés de trazermos lenha, nós estamos trazendo cinzas. A palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 6, fala sobre o sacerdote, 12 e 13. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Ou seja, lenha nova toda manhã.
E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele colocará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O desejo do coração do Pai é que o fogo que você sente aqui, você sinta na sua casa também. O desejo de Deus é que todo dia o fogo seja aceso na tua vida. Eu gosto de pensar e de imaginar que se não há vida no culto, se não há culto na vida, não pode existir vida no culto. Tem muita gente que diz assim: o meu culto está morto, é porque não tem culto na vida. E o que é culto na vida? São os elementos que tipificam a santidade, a santificação. Então redobre sua atenção. Deus não queima cinzas, Deus queima lenha. Quem trouxe lenha nessa noite aqui? Deixa eu perguntar de novo. Quem trouxe lenha para ser queimada nessa noite? O altar está aqui, meus irmãos. Nós temos tudo preparado para que Deus se manifeste de novo. Não que Ele não esteja fazendo, muito pelo contrário. Nós sentimos Deus desde a primeira canção, desde a primeira fala nesse lugar aqui no dia de hoje. Deus tem se manifestado. Deus tem se manifestado de uma forma gloriosa. Mas não é nada perto do que Deus pode fazer na tua vida. Deus pode te dar renovação de línguas hoje. Você pode ter visões, você pode sair daqui cheio do Espírito Santo como você nunca foi. Então hoje é o dia, hoje é o tempo de renovo para a sua vida, meu querido irmão. Hoje é tempo de renovação em sua vida. Hoje é o tempo de renovação em sua casa, em sua família. Deus quer renovar o seu casamento. Deus quer renovar o seu ministério. Uma unção diferenciada para um tempo diferenciado. Então você precisa o quê? Buscar uma nova mentalidade. Deixando o passado para trás. Deixando os velhos hábitos para trás. As velhas atitudes para trás. Você precisa decidir hoje fazer aquilo que precisa ser feito. Acabar com o que precisa acabar. Por fim, aquilo que precisa ter um fim na tua vida e que você sabe que são coisas condenáveis da parte de Deus. E iniciar aquilo que precisa iniciar. Você precisa se posicionar. Homem que está aqui, você precisa ter uma atitude, uma postura condizente com aquilo que você acredita, com aquilo que você fala, com aquilo que você professa. Esse tempo eu tivesse para falar, eu falaria sobre duas temáticas: coerência versus incoerência. Eu preciso ser coerente com aquilo que Deus entregou para mim. Eu preciso ser coerente com aquilo que Deus confiou na minha mão, com o ministério que Deus depositou dentro de mim, com o propósito que Deus depositou dentro de mim. Sabe, a coerência e incoerência. Se você quer emagrecer e fica no McDonald's todo dia, meu irmão, isso vai ser um problema sério para você. Se você quer pregar a palavra de Deus, mas você não aceita a palavra de Deus, você não suporta ler a Bíblia, então vai fazer qualquer outra coisa, menos ser pregador, irmão. Se você quer ser um advogado e não gosta de ler livros, atualizar as leis, você precisa fazer outra coisa da vida, mas muito menos isso. Por quê? Porque eu preciso ser coerente com aquilo que Deus colocou dentro de mim. E sabe, queridos, às vezes, para os outros, pastor Jackson, vai ser fácil as coisas, mas para nós vai ser muito difícil por causa da palavra que Ele confiou em nós, por causa da unção que Ele depositou. Eu tenho lugar que eu não posso entrar, lá em Curitiba, onde eu moro, lá no Paraná, eu não tenho lugar que eu não posso entrar, porque sabem que eu sou pastor, porque vai ser incoerente com o meu chamado. Se me verem entrando lá, eu vou falar: mas como é que pode? O pastor não entra nesse lugar aí. Você está entendendo, irmão? Coerência ou incoerência? Você precisa ser coerente. Quem é de Deus aqui? Sabe o que é bacana estar num lugar como esse aqui, gente? Fala o que, pastor? Porque aqui dentro só tem gente que está interessada na presença de Deus. Eu digo, pode bater palma aí então, não glória aí, irmão. Eu vou tomar uma água enquanto isso. Eu gosto de dizer o seguinte: o lugar onde você está revela aquilo que você está procurando. Se você está aqui o dia todo, irmão, é porque você está sedento de Deus. E eu tenho certeza, irmão, que a fonte, a água do Espírito está jorrando aqui na tua vida nessa noite. Então se posicione. Sabe, tem coisas, querido, ouça, você que é de Jesus, eu sou de Jesus.
Eu sou de Jesus, 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 Jesus. Eu sou de Jesus. Quem conhece? Hã? Mas tem gente que não pode cantar isso aí, porque parece mais é do sapereta do que de Jesus. Você não sabe o que é sapereta? É uma junção de Satanás com o capeta, irmão. Eu juntei. Tem coisas, ouça, querido, tem coisas que não podem mais fazer parte da sua vida. Você não entendeu ainda? Se é cabeça dura, acabou. Fala para o seu irmão, irmão, acabou, irmão, zerou. Põe fim nisso aí, queridão. Salmo 101 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu. Você sabe que o maior problema do homem resume-se nessa palavra? Prazer. Fala comigo, prazer. Fala para o seu irmão, toma cuidado com ele. Ele pode te derrubar. Por isso a Bíblia vai dizer, antes tem o seu prazer aonde? E aí na lei, eu tenho muita coisa boa para aprender. Olha a outra versão da Bíblia que eu li agora. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O problema é que você fica tomando conselho com aquele vizinho lá, que já tomou tombo 3 vezes, já está no 4º casamento, irmão. Eu vou falar, hein. A irmã vai ficar tomando. Irmão, não dá. Vai querer ter conselho financeiro com quem nunca construiu nada, com quem nunca tem nada. Você precisa andar, e fala de coerência e coerência, andar com quem tem aquilo que você precisa. Você precisa andar com pessoas que já conseguiram entrar no lugar onde você quer entrar. Você precisa andar com pessoas que já têm aquilo que você tem, aquilo que você sonha, aquelas pessoas que conquistaram. Para que você possa chegar, para que você possa avançar. Mas o problema, por isso que eu falei aqui no começo, você está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa e fazendo a coisa certa. E quando esses elementos da nossa vida estão numa ordem tão abençoada, numa sincronia, quando elas estão, como está aqui hoje, num alinhamento perfeito, irmão, é propício para que o céu desça e se manifeste bênção na nossa vida. Mas o problema é que muita gente insiste em andar com pessoa errada, lugar errado, mas não tem ninguém aqui, diga glória a Deus, é só lá em Curitiba que tem gente assim, mas eu estou falando, vai que de repente, né, pessoa errada, na hora errada, fazendo a coisa errada. Olha na Bíblia, você vai ver um cara que foi chamado para ser um campeão de Deus, um juiz na terra de Israel, poderoso, forte, habilidoso. Esse cara foi chamado de Sansão, mas ele teve todo um futuro destruído, teve todo um propósito destruído. Por quê? Porque ele insistiu em andar com... Sobre a vida dele, você conhece, eu vou ganhar tempo, estava o voto do nazireado, de nazireu. Não podia cortar o cabelo, passar navalha sobre a sua cabeça, não podia beber bebida forte e não podia tocar em cadáver. Adivinha o que ele fez? Tudo que ele não podia é que ele fez. Misturou com quem não devia misturar. Conheceu uma mulher endemoniada lá. Você conhece, como é que era o nome da mulher? Sabe que eu acho que foi lá que veio essa música que canta aí, vai buscar Dalila. Essa música já era lá da época. Satanás olhou e falou assim, vai buscar Dalila. Buscou, entregou. O cara caiu, bobão. Sabe, ele não precisou se relacionar com todas as filisteias do mundo para ter um futuro destruído. Bastou uma mulher do diabo na vida dele e acabou com o propósito. Fala para a pessoa que está ao teu lado, cuidado com as Dalila aí, varão, hein? Vamos junto? Posso mais um pouco, irmão? Posso ou não? A Bíblia fala em como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, meu Deus, e nem se assenta na roda dos zombadores, escarnecedores. Então a Bíblia vai falar em andar, fala comigo, andar, parar e assentar. A coisa vai ficando pior. Primeiro anda, está andando, está caminhando. Agora para. Opa, quando você para, a conversa quando ela está boa, varão, o que acontece? Você está andando, está conversando, quando parou é porque a coisa ficou pior. E aí a coisa vai tão pior, pastor, eu falo assim, vamos sentar na mesa, tomar uma e outra ali para conversar?
Aí já está no terceiro estágio da apostasia. Então vamos para o quinto ponto, irmão. Animal. No altar foi colocado também um animal para sacrifício. E aí, meu irmão, isso fala daquilo que nós estamos dispostos a entregar para Deus. Porque quando fala de animal na Bíblia, ele sempre vai tipificar sacrifício. No altar é que eu entrego para Deus. Existem 3 lugares de aliança poderosos, a saber, 3 lugares de alianças poderosos. O primeiro deles é a mesa. Quando você senta na mesa com alguém, você está tendo aliança com alguém. E hoje tem uma costume aí, a turma está achando bonito dizer assim, tempo de mesa. Quem já ouviu isso? Estou tendo um tempo de mesa com ele. É porque está tendo uma aliança, lugar de aliança. Segundo lugar de aliança é cama. E terceiro lugar é o altar. Guarde isso, 3 lugares poderosos de aliança estabelecidos. A mesa, a cama, isso diz respeito ao homem e mulher, ao casamento, e também o altar. Então no altar é que eu entrego para Deus. E o que você tem entregado para Deus, irmão? No altar. Minha renúncia, ela é mais importante do que aquilo que eu estou buscando. E aí eu vou falar do 6º ponto aqui, porque eu já vou acabar, diga graças a Deus. Não é para falar, irmão, ele já vai acabar. É para falar, fica pastor, fica aí. Você não entendeu o mistério? Normalmente quando o pastor fala vai acabar, vai demorar uma meia hora. Água. Em volta do altar foi colocado água. Então nós temos aqui, eu vou relembrar a sua memória. Vamos lá. Primeiro o que Elias fez? Restaurou. Depois ele pegou 12 pedras, colocou tudo em ordem, tudo bonitinho. Elias era detalhista, pastor. E aí depois Elias faz o quê? Traz o quê? Lenha. E depois Elias coloca sobre o altar, sobre a lenha o quê? O animal, tipificando o sacrifício. E agora ele traz um novo elemento que até então para nós era algo desconhecido, biblicamente falando. A água. Em volta do altar foi colocado água. E por que água? Porque aquele era um período de seca. Lembra que Elias foi aquele que disse assim, por minha palavra, 3 anos e meio não vai chover. Então não tinha chuva. Não chovia. A terra era um período de seca. A terra estava passando por um período de seca. Então, o que me faz entender e te faz entender, olhando biblicamente falando, que a maior entrega de Elias não foi o animal para sacrifício. Mas a maior entrega de Elias não foi reparar o altar. Não foi trazer a lenha, colocar as pedras, mas a maior entrega de Elias foi colocar a água no altar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, tem muita gente que tem a semente certa. Fala comigo, semente certa. Mas o problema é que ela está semeando na terra errada. Em quais terras você tem semeado as sementes que Deus tem te dado? Por onde, querido, você tem semeado as suas sementes? Então, posicionamento, ele começa com renúncia. O que você hoje está disposto a entregar para Deus aqui no altar? O que você hoje está disposto a renunciar na sua vida? Fazer um voto de renúncia, eu renuncio, eu repudio. Para que Deus, nesse novo tempo que está chegando na tua vida, que eu quero profetizar um novo tempo chegando sobre a tua vida. Para que esse novo tempo se manifeste de uma forma como jamais se manifestou na tua vida. Entenda, irmão. O que não te custa nada, não vale nada. Vou repetir. Eu estou falando de posicionamento para homens de verdade, homens da verdade. O que não te custa nada, não vale nada. É igual amanhã é dia dos pais. Eu vou pegar o voo 6 da manhã, porque eu vou chegar em casa lá por 9h30 mais ou menos, porque eu quero meus presentes também. Eu falei, eu quero 3, tem mais essa. Tenho 3 filhos, eu quero 3. Uma já vai estar voando também lá para Goiânia, mas já deixou o presente lá também, porque eu sei.
E os outros 2, eu sei que tem presente, sabe por quê? Fala, por quê, pastor? Porque eu paguei, só por isso. Pegou a visão ou não, varão? Mas é igual, vai dia das mães, por exemplo. O menino vem lá, o Eric e o Breno. Olha que dificuldade para achar esse nome, rapaz. Ele vem para a pastora Gisele e fala, mãe, eu tenho um grande presente. Foi lá na R$1,99 compra aqueles copos que chega a cortar a boca, aqueles copos azul feio, que nem o inimigo toma água naquele copo lá. Nem Satanás que toma água naquele copo. E dá de presente, fala, é de todo o coração que eu estou te dando. Misericórdia. Então entenda, o que não te custa nada, não vale nada. E não se preocupa que eu não vou levantar a oferta. Fala assim. Porque a turma pensa já logo que a gente está falando isso aqui, né? Porque pode ficar tranquilo, irmão. Chegou uma época aí que a crentalhada, aqui não, só lá em Curitiba, fazia oferta, era só oferta do gato. Sabe qual é a oferta do gato, irmão? R$1, era só R$1 de oferta. Misericórdia, rapaz. Que coisa do inferno. Eu, hein? Curitiba. Ô povo ruim. Não, tô brincando, eu amo a minha cidade. Mas o povo lá é terrível. Então o que não te custa nada, não vale nada. Não vem me dizer que é sacrifício se não custou. Ah, vou fazer um sacrifício, mentira. Se não doeu, é mentira. A turma canta, se eu me humilhar diante do teu altar. Para de cantar, nós não sacrificamos nada. Sacrifica o quê? Vem uma hora na igreja e ainda diz que é sacrifício, irmão. Isso devia ser alegria, celebração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Para mim não é sacrifício estar aqui. É celebração, celebre a Jesus. Celebre com palmas ao teu Deus. Se não doeu, não foi sacrifício. Irmão, não existe amor sem sacrifício. Os casados vão entender isso. Está falando, ó o mistério. Não existe amor, diga assim, não existe amor sem sacrifício. Porque quem ama sacrifica. Quando o pai faz hora extra para poder comprar um tênis melhor para o filho, o que ele está fazendo? Sacrificando. Quando o pai vai trabalhar com a roupa rasgada e vai lá na loja e compra a camisa mais cara e dá para o filho, o que ele está fazendo? Sacrifício. Quando o marido manda a mulher ir lá no salão de beleza, fazer a marroquina, pentecostal, chapinha poderosa, unhinha para agarrar ele, o que ele está fazendo? Sacrifício. Mas não é um sacrifício tão ruim também, né? Não existe amor sem sacrifício. Olhe para a Bíblia, que a turma lê a Bíblia, mas não entende, mas está lá na Bíblia. Davi sabia disso, a história de... você conhece a história de Davi na eira de Araúna? Quando Davi faz um censo, sem Deus permitir, sem a permissão de Deus, Deus ficou irado com aquilo, falou, Davi, escolhe três punições aí. Ou você vai ficar na mão dos teus inimigos por um tempo, ou vai ter peste no povo, enfim. Ele falou, Deus me livre, cair na mão dos meus inimigos. Então teve uma peste no meio do povo, morreu muita gente, e aí um homem de Deus, o profeta de Deus falou para Davi, vai lá e faça um sacrifício. Então ele foi até a eira de Araúna. Ele estava chegando, Araúna vem perto dele e diz, meu rei, o que tu queres, meu rei? Eu quero essa eira aqui, porque eu quero fazer um sacrifício para Deus. Então, a Bíblia vai dizer que Araúna responde, meu rei, tudo é teu. Inclusive os animais para sacrifício, tudo que você precisar, pode pegar que é tudo teu. Ele falou, longe de mim fazer tal coisa, porque eu não oferecerei ao meu Deus alguma coisa que não me custe sacrifício. Será que nós podemos falar para Deus isso? Sacrifício.
Elias, voltando para o texto para encerrar, diga graças a Deus. Irmão. Elias semeou água. A banda pode vir já, irmão, senão eu não vou parar mesmo. Puxa, tá tão bom, eu demorei para pegar, agora eu não vou largar mesmo. Elias semeou água em tempo de seca, irmão. E por quê? Não parou para pensar, irmão, por que Elias colocou água no altar, se era fogo que tinha que se manifestar? Sabe, querido, até o irmão falou para humilhar também, ó. Isso aí, humilha Satanás. A terra estava enferma. A terra estava doente, precisando de cura. Então, como Elias semeou água em tempo de seca, a Bíblia vai nos dizer, meu irmão, que provocou uma abundante chuva. Ele sabia que ia precisar de chuva, por isso ele semeou água. A palavra de Deus, no verso 32, vai dizer assim: e com aquelas pedras, ouça, edificou o altar em nome do Senhor e depois fez um buraco em redor do altar. E a Bíblia vai dizer, algumas versões vai dizer assim, segundo a largura de 2 medidas de semente. Algumas versões vai dizer como para semear. Na cabeça do profeta, ele não estava jogando água no altar. Na cabeça do profeta, ele estava dando o que era mais de precioso. Ele estava jogando as suas sementes. A água naquele momento era semente. Por quê, pastor? Porque ele sabia que logo na frente ali, está no texto, é só ler. Ele manda o menino correr e fala assim: vai lá no monte lá e vê se está vindo chuva. O menino volta correndo e fala: não, profeta, não tem chuva. Ele fala: volta lá. E ele fica na posição esperando. O menino vem na segunda vez: não tem nada, profeta. Na terceira vez, na quarta vez, você conhece a história. Na sétima vez: tem só uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão de um homem. O homem de Deus fala assim: prepara, corre, porque vai vir uma aguaceira. Irmão, eu quero profetizar que há uma nuvem sobre esse lugar. Está vindo uma chuva de Deus sobre esse lugar. A chuva de Deus está aqui. Lá menor, varão. Pode bater palma, glorifica aí, igreja. Oh, glória! Dá um glória aí, igreja. Você pode ouvir o que eu vou falar, sim ou não? Só sabe o que se deve plantar quem sabe exatamente aquilo que vai precisar colher. A sua colheita. E aqui eu não estou falando agora de dinheiro puro e simples, não estou falando só de prosperidade, eu estou falando em todos os campos da vida. A sua colheita sempre vai ser proporcional à sua semente, aquilo que você semeou. Então, algumas perguntas para encerrar aqui. Em qual situação você precisa se posicionar hoje aqui? É você e Deus, irmão, ninguém mais aqui. Você não precisa responder para o pastor. Não. É você e Deus. Só você sabe aquilo que você precisa tirar da tua vida. Deus já começou uma obra aqui na oração do pastor Johnny. Deus já começou uma obra linda aqui. Eu vi aqui, nós oramos, homens com lágrimas nos olhos, dispostos a tomar uma atitude, mudar de vida, mudar de posição, se posicionar de fato. O que você precisa que Deus restaure hoje, mas que você, em primeiro lugar, restaure na sua vida? O que você precisa restaurar hoje? O altar está aqui. Irmãos, o altar está aqui. O que você precisa trazer para o altar para consertar no altar? É aqui que nós vamos consertar. Quem quer consertar hoje? Deus, conserta a minha vida. Não, é você que tem que consertar, irmão. Você ouviu a palavra. Conserta, porque você consertando, Deus se manifesta. O que você precisa consertar na sua vida? Fique em pé na presença de Deus. O que você precisa restaurar? O que você tem plantado? Há quanto tempo você não faz um sacrifício para Deus? Eu quero que você feche os seus olhos. Se quiser abaixar a luz da plateia um pouquinho aí dos irmãos. Bora. Isso. Vamos cantar lá menor? Aleluia. Faz tanto tempo que eu não canto. Faz chover
faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas do... Levante as mãos e diga: faz chover. E faz. Só quem quer a chuva. Ô irmão, vem cá, irmão. Ô irmão, vem aqui tocar. É profético isso aqui. Pode, pastor? Pode? Pode? Sobe lá, varão. Sobe lá para vir tocar isso aqui. Faz chover. Aleluia. Aleluia, aleluia. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o... Uou! Que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Só quem quer restaurar o altar vem aqui na frente. Aqueles que precisam consertar o altar, venham agora. Venham, 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 venham. E faz chover. Uou! Faz chover. Só quem quer restaurar, só quem quer consertar. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá. Venham, venham. Quem quer consertar o altar aqui no altar? Quem quer consertar o seu altar, venha. Oh! Se pedir, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Comece a clamar, meu irmão. Começa. Vem, vem. Comece a clamar. Olha o que Deus está fazendo aqui. Olha o que Deus está fazendo aqui. Rabastore, candarabarabará. Comece a clamar. Levante as suas mãos, por favor. Levante as suas mãos.